Enfim. Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião da Comissão de Legislação, Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Hoje, 30 de setembro de 2019, integrando a comissão os vereadores Marcos Salles Anella, Fernando César Souza, Mário Sérgio Tamoski e Herânio Francisco da Silva. Então, com quórum e Maicon Coelho. Com quórum regimental, damos por aberta a presente reunião e, tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão, a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata. Vamos dar início ao expediente, efetuando a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. Temos o projeto de lei número 70/2019, que institui a Semana Municipal da Cultura, de autoria do vereador Fernando César Souza, que institui a Semana Municipal da Cultura Nordestina em Rio do Sul, a ser comemorado na segunda semana do mês de outubro, e dá outras providências. Eu avoco os autos e faço a relatoria. Temos o projeto de lei ordinária número 71/2019, de autoria do vereador Carizo Sávio Giacomin, que revoga a lei número 4.943, que cria o Comitê Cidadão no âmbito das atividades dos vereadores na Câmara Municipal de Rio do Sul. O vereador Mário Sérgio, pode ser o relator? Perfeito. Temos o projeto de lei ordinária 72/2019, de autoria do vereador Fernando César Souza, que altera, revoga e acrescenta dispositivos no artigo 15, na Lei 4.344, que regula o funcionamento do Centro de Eventos Hermann Heinrich Purnag. Vereador Herônio, pode ser o relator? E, por último, temos o projeto de lei ordinária número 73/2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial nos autos da ação número que especifica e que tramita na Vara da Fazenda Pública Acidentes e Trabalhos da Comarca de Rio do Sul. Vereador Maicon Coelho é o relator. Então, não vendo mais matérias a despachar, efetuaremos a leitura, discussão e primeira votação dos pareceres dos projetos de lei já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Temos o projeto de lei 67/2019, de autoria do vereador James Rides da Silva, que dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram serviços de energia elétrica e telecomunicações, e dá outras providências. O relator nessa comissão é o vereador Maicon Coelho. Eu passo a ele a palavra. Projeto de lei número 67, de 4 de setembro de 2019, de autoria do vereador Sargento James, que dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e dá outras providências. A intenção do legislador é organizar e estruturação dos serviços de energia elétrica e de telecomunicações no município de Rio do Sul, vez que esses serviços permitidos ou concedidos encontram-se sem qualquer regulamentação. O projeto de lei não traz ingerência administrativa, por não envolver a permissão ou a concessão em si, mas sim do atendimento a algumas posturas, quanto da prestação desses serviços. Assim, a situação tratada nesses autos não se encaixa em nenhuma das hipóteses taxativamente tipificadas de reserva de iniciativa do Poder Executivo. Ainda mais, a legalidade é visível porque, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, legislam os prefeitos e os vereadores conjuntamente, que são as autoridades representativas dos municípios de Rio do Sul. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Em discussão, o parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Passamos à análise do parecer relativo ao projeto de lei ordinária número 69/2019, de autoria do vereador Marcos Norberto Zanis, que denomina a Unidade Básica de Saúde, a UBS, do bairro Albertina. O vereador relator nessa comissão é o vereador Herônio. Passo a ele a palavra.
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Ética e Decoro Parlamentar e redação final. Tendo sido nomeado relator da matéria pelo presidente desta comissão, passo a expor o meu parecer e voto. Relatório. O projeto de lei ordinária número 69, de 10 de setembro de 2019, de autoria do vereador Marcos Zanis, que denomina Carlos Alexandre Schmidt, a Unidade Básica de Saúde, UBS, no bairro Albertina. Pela documentação completa apresentada, verifica-se que a pessoa homenageada com a denominação cumpre as exigências da lei municipal. Parecer e voto do relator. Do ponto de vista legal e constitucional, não há impedimentos quando a denominação da unidade de saúde sem denominação, Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, pelo qual motivo e voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação. E solicito aos demais pares que adotem o mesmo procedimento em relação à matéria. Rio do Sul, 24 de setembro de 2019, relator Herone Francisco da Silva. Em discussão, o parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Temos ainda o parecer relativo à emenda 11 de 2019, de autoria do vereador Mário Sérgio Stramoski, que altera o inciso 11 do artigo 171 da Lei Complementar 309, que é o Estatuto dos Servidores do Município. O vereador relator nessa comissão é o vereador Maicon Coelho, então eu devolvo ele a palavra. A proposta de emenda número 11, de 10 de setembro de 2019, de autoria do vereador Mário Sérgio Stramoski, que altera o inciso 9 do artigo 171 da Lei Complementar número 309, de 1º de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul. A proposta de emenda proíbe que servidores públicos participem de gerência ou administração de empresas privadas que mantêm relações comerciais ou administrativas com a administração pública municipal, mesmo o servidor sendo acionista, cotista ou comandatário. A função legislativa consiste em deliberar por meio de emendas à lei orgânica, de leis complementares e de leis ordinárias, de leis delegadas, de decretos legislativos e de resoluções, sobre todos os assuntos de competência do município. Aprovação em... Espera aí, só um minutinho, presente, que o tablet deu problema. Acho que eu vou precisar um apoio de outro tablet. O meu foi... Tem algum para emprestar aí? Ou físico? Dando continuidade. A função legislativa consiste em deliberar, por meio de emendas, à lei orgânica, a leis complementares, a leis ordinárias e de leis delegadas, de decretos legislativos e de resoluções, sobre todos os assuntos de competência do município. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Em discussão, o parecer? Bom, só para explicar, até que a Arlete está aqui, que é já do sindicato, é bom de explicar, porque a questão do funcionalismo, né? A lei diz que não pode ter, quem é funcionário da prefeitura, não pode ter nenhuma empresa, ser sócio ou o proprietário de uma empresa fora, na vida privada.
Então, subiu uma lei aqui dizendo, só mudando para os advogados, que eles pudessem ter, desde que a empresa não prestasse serviço para a prefeitura, não tivesse vínculo com a prefeitura. Então, nós estamos ampliando para todos os funcionários. Então, o funcionário da prefeitura, porque essa situação é uma situação, na verdade, a gente está legalizando, né, organizando ela, né, porque um dos problemas dessas prisões todas é essa questão da ligação do público com a questão privada. Então, quem tem uma empresa que presta algum tipo de serviço para a prefeitura, tem qualquer ligação com a prefeitura, ele não pode ser dono ou funcionário. Então, para regulamentar toda essa situação aí. Então, se ele tem uma empresa que não presta serviço, não tem nenhuma ligação com a prefeitura, não tem problema de ser proprietário. Por exemplo, o cara trabalha na Fundação de Esportes e tem lá uma empresa de bolacha. Quer dizer, que não presta nenhum serviço, não vende nada para a prefeitura, ou tem um outro ramo que não tem nada a ver com serviço direto com a prefeitura. Então, ele poderá ser proprietário dessa empresa, não tem problema nenhum. Desde que não preste nenhum serviço ou qualquer ligação com o ente público. Eu estou querendo ver a redação atual do artigo e não estou conseguindo abrir aqui. Mas o senhor altera o dispositivo que está no projeto, né? No projeto 30. Isso. Altera, na realidade, substitui 30, né? É uma emenda substitutiva, né? Certo. Não está abrindo aqui, enfim. Se o parecer da casa foi pela constitucionalidade. Agora, é estranho, porque quando veio o projeto executivo, era só para os advogados, era porque era a sociedade civil. A sua ampliação, porque a sociedade civil ela tem uma característica, não se regula por... Você não vai na junta comercial. O escritório de advocacia ele não se registra na junta comercial. Ele se registra nos órgãos próprios, que é, no caso, a OAB, e no registro civil. Eu tenho que ver se não há uma contrariedade. Mas se o Roberto disse que está tudo certo, né, a princípio... Presidente, não, tá... a legalidade ela já foi entendida pela legalidade. Talvez o mérito que... o parecer do jurídico foi pela legalidade, né? Isso. E a questão do mérito também, né, não vai na nossa análise aqui, né, mas se a pessoa tem uma empresa, ela é funcionária da prefeitura e não tem nenhum vínculo direto com a prefeitura, né, não tem por que ele não ser proprietário. Agora, se o cara, a pessoa é advogado, no caso ali, e presta, ele tem um escritório de advocacia, e presta serviço para a prefeitura, aí isso é que é proibido. Não, isso não pode, né? Na realidade, o que a vedação que eles querem promover hoje é que o cara não poderia nem ser sócio de empresa. A lei diz isso. E já há uma vedação por advocacia que o cara não pode litigar contra o município, contra a fazenda pública que remunera ele. Mas, enfim, se o parecer jurídico foi pela constitucionalidade, eu vou me reservar a possibilidade de, no mérito, olhar isso com maior calma. Em discussão, ele o parecer? Não havendo discussão, coloco o parecer em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer. Nós não temos mais nenhuma matéria a ser votada. Algum dos senhores tem algum assunto para a palavra livre? Então, nada mais havendo a tratar, temos por encerrada a presente reunião e convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião dessa comissão, que será realizada no dia 7 de outubro, às 16 horas. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, data 30 de setembro de 2019. Integram nessa comissão os vereadores Sargento James, Carice Sábio Giacomini, Irone Francisco da Silva, Bárbara Kirsten e Zeli da Silva. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores forem favoráveis à permanência da comissão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Votação da ata metas fiscais. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião da apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, coloco a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se levantem. Aprovado a ata. Pode ir direto para as votações? Porque não tem nada para distribuir. Só para distribuir, tá. Expediente. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. Projeto de Lei Ordinário 73/2019, autoriza o Poder Executivo a firmar acordo judicial nos autos da ação judicial número 513.7309/2019. Ponto 8.24.0054, que tramita na Vara da Fazenda Pública de Acidentes de Trabalho e Registro Público da Comarca do Rio do Sul. Tudo bem? Algum vereador queria pegar PLO? Vamos de novo, tá? Tudo bem. Projeto de Lei Ordinário 73/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo judicial nos autos da ação judicial número 513/73, de 09 de 2019, que tramita na Vara da Fazenda Pública, assunto acidente de trabalho e registros públicos da Comarca de Rio do Sul. Sim. Vereadora Zeli. Não tem, né? Pode encerrar. Palavra livre, algum vereador? Tranquilo. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia... Não abri. Dia 7. Obrigado a todos.
Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente, na data do dia 13 de setembro de 2019. Integram a comissão os vereadores e a vereadora Zeli da Silva, Marcos Sávio Zanella, Maicon Coelho, Sargento James e Carísio Sávio Giacomini. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata da reunião anterior, colocamos a referida ata em discussão. Em discussão a ata. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata. Inicialmente, efetuaremos a distribuição das matérias que foram despachadas para esta comissão. PLO 70 de 2019. Institui a Semana Municipal da Cultura Nordestina em Rio do Sul, a ser comemorada na segunda semana do mês de outubro e da outras providências. O autor é o vereador Fernando César Souza. Alguém gostaria? O vereador Maicon será o relator. PLO 71 de 2019. Revoga a Lei 4.943, de 1º de dezembro de 2009, que cria o Comitê Cidadão no âmbito das atividades dos vereadores na Câmara Municipal de Rio do Sul. O autor é o nosso vereador Carísio Sávio Giacomini. Eu posso fazer o relatório. Projeto de Lei 72, de 2019, altera e revoga e acrescenta o dispositivo do artigo 15 da Lei número 4.354, de 25 de abril de 2006, e regulamenta o funcionamento do Centro de Evento Helman Ringpurnagen. Alguém gostaria de relatar? Vereador Zanella. Votação das matérias. Efetuaremos a leitura, exposição e discussão em primeira votação dos pareceres dos projetos já devidamente relatados pelos respectivos vereadores. Projeto de Lei 72, que altera... Projeto de Lei 67, de 2019, que dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e telecomunicações e da outras providências. O relator é o vereador Maicon. Solicito ao senhor que faça a leitura do seu relatório. Projeto de Lei número 67, de 4 de setembro de 2019, de autoria do vereador Sargento James, que dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento de infraestruturas pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e da outras providências. A intenção do legislador é organizar a estruturação dos serviços de energia elétrica e de telecomunicações no município de Rio do Sul, vez que esses serviços permitidos ou concedidos encontram-se sem qualquer regulamentação. O projeto de lei não traz ingerência administrativa por não envolver a permissão ou concessão em si, mas sim do atendimento a algumas posturas, quando da prestação desses serviços. Parecer e voto relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Em discussão, o relatório do vereador Maicon, que o projeto é do Sargento James. Ainda em discussão o projeto. Não tinha nenhuma legislação municipal que falava disso? Não Não? encontrei. A princípio, não encontrei. Não, porque é estranho, né? Agora... Até a própria Celesc já não tem o controle de quem está trabalhando nos postos e quem não está. Já identificaram algumas empresas, colocavam porque viam e usavam a rede pública. Agora eles vão aguardar a aprovação para normatizar tudo, chamar todo mundo, né? É surreal, né? E não é só um problema aqui. Hoje de manhã, inclusive, foi matéria do Jornal da Manhã,
que no Rio de Janeiro também estão passando um problema que está energizado caído no chão, senhor. Jesus. Está loucura, assim. Aí teve acidentes, daí chamou atenção, né? E Não, eles bacana. também estão Legal. vendo a necessidade de regulamentar. Ok, obrigado. Ainda em discussão, relatório do vereador Maico. Não havendo discussão, coloco o projeto de lei número 67, 2019, aprovado. Então, aprovado o relatório do vereador Maico. Palavra livre? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, convocando os senhores e a senhora vereadora para a próxima reunião da comissão, que será realizada no dia 7 de outubro, às 17 horas, aqui no plenário da Câmara. Uma boa tarde e uma boa semana a todos.